Tudo bom, pessoal? Eu sou o Lucas Mustafa, médico clínico geral e internista, especializado em investigação diagnóstica e medicina investigativa. E eu estou aqui para conversar um pouco com vocês e compartilhar um pouco dos meus estudos e da minha prática clínica. E o tema de hoje é um tema super interessante. Úlcera de perna, ou seja, uma úlcera em membro inferior ou em membros inferiores. Veja bem, uma úlcera é uma ferida, né? Uma lesão que tem uma zona, né? Uma solução de continuidade com o meio externo. Geralmente ela perde a continuidade da epiderme, né? A gente tem uma lesão que rompe a epiderme e acomete a derme. Em alguns casos até pode ficar mais profundo e acometer subcutâneo e eventualmente tecido muscular, tecido ósseo, tendões, etc. Mas enfim, se partiu a epiderme e já se adentrou para a derme, é uma úlcera, é uma ferida ulcerante, né? Ou melhor, uma ferida ulcerosa. E né, diante dessa ferida, né, dessa úlcera, quando ela pode ocorrer em vários locais do corpo, né? A gente tem úlcera de cavidade oral, tem úlcera genital, tem úlcera, falando da pele, não vou falar de úlcera gástrica, mas tem úlcera em membro superior e tem úlcera em membro inferior. E veja bem, e úlceras difusas também. Quando a gente fala em úlcera em membro inferior, a gente tem algumas peculiaridades, porque a gente tem algumas doenças que gostam mais de dar úlcera em membro inferior. Então, quando a gente tem um paciente que chega, por exemplo, com uma úlcera na perna ou no pé, ou várias úlceras nas pernas ou nos pés, né? Ou seja, uma úlcera em membro inferior ou úlceras em membros inferiores, ou em um membro inferior também pode ser, a gente tem que pensar no que é que pode estar causando isso, porque saber o diagnóstico vai definir a nossa terapêutica. Não adianta tratar antes de ter o diagnóstico. Tudo bem, posso chegar, às vezes, eu não sei ainda o que é que causou a úlcera, mas estou vendo claramente que tem secreção purulenta, que é uma ferida infectada. Então o paciente precisa de quê? De antibiótico terapia. Em alguns casos pode até precisar de desbridamento cirúrgico. Isso é uma situação que eu estou tratando aí a complicação da úlcera, mas não a causa. Então vamos lá, qual o diagnóstico, né? Veja bem, cerca de 90% das úlceras de membros inferiores são causadas por uma dessas três condições. A primeira, a mais comum de todas, é a úlcera venosa, ou úlcera da insuficiência venosa. Segunda, úlcera da insuficiência arterial, a úlcera da DAOP, doença arterial oclusiva periférica. E a outra, mas não menos importante, a úlcera neuropática, ou seja, a neuropatia periférica, a neuropatia tipicamente sensitiva, pelo menos, né? Principalmente. Nessas situações, a gente vai ter algumas características que vão ajudar a gente a diferenciar uma da outra. Por exemplo, um paciente que tem uma úlcera venosa, que é estatisticamente a mais comum, vai ter também, habitualmente, varicosidades, ou telangiectasias em membros inferiores, uma dermatite ocre, ou seja, todos aqueles achados clínicos típicos de uma insuficiência venosa. Pode ter um grau de edema nos membros inferiores também. Enfim, geralmente essa úlcera ela vai atrofiando, a úlcera mais crônica, e vai formando o que a gente chama de atrofia blanche ou atrofia branca, certo? Que são áreas cicatriciais brancacentas e atróficas, né? Essa área toda de atrofia. Então, tudo isso pode acontecer. Geralmente são úlceras que gostam muito de ficar ali perto do maléolo medial ou também do maléolo lateral, certo? Gostam de pegar mais essas regiões perimaléolos, né? Perimaleolares. E são úlceras mais rasas, de bordas irregulares e que podem evoluir com infecção bacteriana secundária. Já as úlceras arteriais, tipicamente são úlceras... detalhe, as úlceras venosas, elas tendem a ser dolorosas, mas em geral elas são leve a moderadamente dolorosas. Já as úlceras arteriais tendem a ter uma dor mais intensa, elas são muito dolorosas. E habitualmente elas são úlceras mais puntiformes, vamos assim dizer, né? Mais perfurantes. A área de pele que uma úlcera arterial pega é menor que a área de pele que uma úlcera venosa pega. Mas a profundidade é maior, ela perfura a região, como se estivesse colocando um objeto perfurante na perna do paciente. Realmente as bordas são um pouco mais elevadas, certo? Que são bem irregulares, delimitadas, mas arredondadas. Isso é o clássico. A úlcera arterial geralmente gosta de pegar o quê? Áreas de proeminências ósseas ou áreas de dedos dos pés, né? As extremidades das extremidades, né?
ou seja, as áreas mais distais da circulação periférica, onde vai demorar mais para o oxigênio e para os nutrientes chegarem lá no paciente com doença arterial, né? As áreas menos favorecidas. Já a úlcera neuropática é uma úlcera que geralmente está associada a uma neuropatia sensitiva. Vamos voltar só para a arterial, mas um ponto importante. Geralmente é um paciente que vai ter atrofia muscular nas pernas, pulsos débeis, né, nos membros inferiores, uma alteração no índice tornozelo braquial, né, o famoso ITB. Pode também ter uma renovação de pelos, né, palidez da pele, pode ter uma clínica com dor ao caminhar, né, chamada claudicação intermitente. Então tudo isso ajuda a gente. Mas a gente vai agora, o paciente com úlcera neuropática, nada diferente, a gente tem uma neuropatia sensitiva. E essa neuropatia sensitiva vai deixar o paciente mais suscetível a feridas que vão ter dificuldade de cicatrizar e vão ser dolorosas. Perdão, e vão ulcerar. Em geral, essas úlceras, na verdade, são indolores, elas não costumam doer, certo? É muito comum isso acontecer, por exemplo, na neuropatia diabética, embora possa acontecer virtualmente em qualquer neuropatia sensitiva. E geralmente elas gostam mais, também gostam muito das regiões de proeminências ósseas, mas gostam bastante do solo, da planta dos pés, da região solar dos pés, tá certo? E de áreas mais grossas dos pés também, que geralmente esse paciente vai ter, que é um paciente que fica se machucando, ele tem cicatrização e tecido fibroso toda hora. E a gente geralmente vai ter um pano de fundo com alguma doença, como a diabetes, que pode dar neuropatia periférica, e vai ter uma alteração no exame neurológico, tipo de neuropatia periférica, com redução de sensibilidade superficial e às vezes profunda também, tá certo? Então a gente tem que pensar aí nas causas de neuropatia. A gente está falando aqui, ó, com essas três equipes já pegou, meu amigo, mais de 90% das causas de úlcera de pé. Mas a gente tem outras. Às vezes o paciente, o quadro não é tão típico, né? Não é tão sugestivo de nenhuma dessas lesões, de uma úlcera venosa, uma úlcera arterial ou uma úlcera neuropática. Às vezes pela localização, porque às vezes tem a localização da úlcera venosa, mas a configuração, a morfologia da úlcera arterial, e é um paciente que não tem insuficiência venosa, nem tem DAOP. Então, tem dúvida diagnóstica. Então, quando a gente tem dúvida diagnóstica, ou quando a gente tentou o tratamento inicial, aquela condição, e o paciente está sendo refratário, aí que a gente tem que alarmar ainda mais para ser uma condição menos comum. E muitas vezes a gente vai ter que biopsiar essa úlcera, em geral, com biópsia de bordas. E, logicamente, também pedir investigação laboratorial pertinente de acordo com o caso. Daí a importância da anamnese e do exame físico na úlcera de perna, como em todas as outras condições da medicina. Bem, eu vou citar alguns exemplos, né? Não vou esmiuçar demais, mas a gente tem as úlceras associadas a vasculites, principalmente vasculites de pequenos e médios vasos, tá certo? Exemplos clássicos aí, médios vasos, poliarterite nodosa, pequenos vasos, a gente tem mais púrpuras palpáveis, mas pode ulcerar também. Tem as vasculites paucimunes, né, associadas principalmente, mas também tem a crioglobulinemia mista, que pode dar uma lesão dessas. A gente tem ainda a vasculopatia linvedoide, tem ainda as doenças vaso-oclusivas, como SAF, a própria outra doença também importante, trombogirite obliterante, né, a famosa doença de Buerger, né? E que mais? São inúmeras, certo? São inúmeras condições. Então, tem que estar ligado. Outra possibilidade, pioderma gangrenoso, tá certo? Já saindo das doenças de vasos. Então a gente tem realmente as úlceras de trauma, úlceras de pressão, o paciente pode ter úlcera de pressão no calcâneo, por exemplo. Então são tantas possibilidades que a gente tem que estar ligado nelas. Isso é um grande ponto. E saber fazer uma boa anamnese, um bom exame físico para dar o diagnóstico, ver se precisa de biópsia e poder tratar da forma correta. Então espero que vocês tenham gostado. Foi só uma introdução aqui sobre esse tema. Certo? Eu pretendo, inclusive, brevemente fazer um curso, uma aula completa desse tema tão relevante, como assim como de muitos outros temas, mas espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, deixem nos comentários, vão lá no Instagram, do Lucas Mustafa, e mandem no direct. E lembrem de hoje uma coisa, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de tema para uma próxima discussão, coloquem aqui nos comentários, tá certo? E se inscrevam no canal. Valeu, pessoal, tamo junto.